Fala galera, eu sou o Eduardo, esse é o Humberto. A gente vai mostrar aqui as funcionalidades novas do nosso trabalho, né, parte 3, que são da 10 até a 13. No geral, essa parte nova pega os dados que já estavam no arquivo binário e transforma em grafo, basicamente. Né? Cada estação vira um vértice e cada ligação vira uma aresta. Começando pela funcionalidade 10, ela é bem direta nesse arquivo. A função funcionalidade 10 em si recebe o nome do binário, declara um grafo G e aí chama o cria grafo arquivo. Né? Se der erro nessa criação, ela imprime a mensagem de falha. Se der certo, chama o imprime grafo e depois o libera grafo. Né? Agora, mostrando o cria grafo, como o cria grafo funciona. Né? A gente tem aqui, no caso da função, ela pega o binário e realmente monta o grafo, né, em si. Primeiro ela abre o arquivo em modo binário, confere o status, e se o arquivo estiver inconsistente, ela já retorna erro. Depois disso, ela usa um mapa código-nome, né? Esse mapa existe justamente porque no registro as ligações aparecem por código da estação, né? Mas no grafo a gente trabalha com o nome da estação em si, então a função precisa guardar a relação entre código estação e nome estação. A primeira passada no arquivo serve para criar os vértices. Repara como ela chama o adiciona vértice quando encontra um registro ativo com um código e nome de estação. Já na segunda passada, a função volta para o começo dos registros e monta as arestas de novo. Se o registro tem código proxy estação, né, ela cria uma aresta normal usando. Se tem o código est integra, ela cria uma aresta de integração com distância zero e linha integração. Né. Agora, no grafo.c, né? Fica as operações básicas da estrutura. A função adiciona vértice, coloca uma estação no vetor e depois ordena os vértices também. Isso é importante porque a gente faz a busca binária, né? Então o vetor precisa ficar sempre ordenado. Na adiciona aresta agora, a função procura a origem e o destino pelo nome. Se a aresta já existe com o mesmo destino, mesma distância, ela não cria outra repetida, né? Ela só adiciona o nome da linha naquela aresta. E agora na imprime grafo, a gente percorre os vértices e imprime a saída esperada da funcionalidade 10. Basicamente, da funcionalidade 10 é isso. Entrando agora na funcionalidade 11, o arquivo também é simples, né? A função funcionalidade 11 cria o grafo com o mesmo cria grafo arquivo, chama o menor caminho e no final libera o grafo também. O ponto importante é que a funcionalidade 11 usa o grafo direcionado, porque para fazer o menor caminho porque para o menor caminho é o que faz sentido. Né? Já a função menor caminho, que é a que a gente estava usando na função anterior, ela começa buscando os índices da origem e do destino usado no busca vértice nome. Se alguma das duas estações não existe, ela imprime que não existe caminho. Depois ela aloca três valores, né? Que no caso são o dist, pred e o visitado. O dist guarda a menor distância conhecida até cada estação. O pred guarda quem veio antes no caminho e o visitado marca quais vértices já foram. O algoritmo usado aqui é o Dijkstra, e a cada repetição ele pega o vértice não visitado, pega a menor distância, depois percorre as arestas desse vértice, tentando melhorar a menor distância em si. No final, se a distância no destino ainda for infinita, não existe caminho. Se existe, a função reconstrói o caminho usando o vetor e imprime o número de estações percorridas, a distância total e a sequência de nomes. Pessoal, agora eu sou o Humberto, vou falar um pouco das funcionalidades 12 e 13, né? Então aqui a gente tem a funcionalidade 12 e a gente percebe que ela é parecida com as outras. Ela cria o grafo arquivo e mais agora ela chama esse torna grafo não direcionado, né? A gente faz isso aqui porque na especificação a gente considera que as ligações podem ser de ambos os sentidos, né? E também aqui a gente chama árvore de profundidade, que é a função que monta a árvore mínima mesmo e imprime o resultado da busca, né, de profundidade. E indo um pouco aqui para as funções que elas usam, a torna grafo não direcionado, ela guarda quantas arestas a gente tinha originalmente para filtrar alguns destinos que aparecem como folha, e aí a gente, depois desse filtro, né, dos destinos, a gente chama, com as arestas restantes, a gente chama adicionar aresta mesmo, para tipo, se tinha uma A indo para B, agora tem uma B indo para A também. Essa é a ideia. E indo aqui para as outras, para montar a árvore mínima, a ideia daqui é começar pela origem e escolhendo uma aresta que já tem um vértice visitado, para alguma aresta para algum vértice que não foi visitado ainda. E quem decide qual aresta é melhor é a função melhor aresta prim, que compara principalmente a distância, que é o que faz mais sentido. E aqui, dentro de montar árvore mínima, quando a melhor aresta é escolhida, o código marca o destino como visitado, guarda o pai, e esses vetores de pai é o que define a árvore mínima em si.
E aqui em monta filhos árvore, a gente transforma o vetor de pais em lista de filhos para facilitar a impressão da árvore, né? A partir da origem. E antes de imprimir, a gente ordena os filhos, porque a saída precisa sair em ordem alfabética. Basicamente é o único motivo. E aí, a gente tem aqui também a função que imprime mesmo, e ela recebe o vértice atual, percorre os filhos, imprime atual, filho, distância, e aí ela é recursiva, né? A gente chama ela de novo aqui. Acho que a 12 é isso. Indo aqui para 13, a 13 também, muito parecido com todas as outras. A gente chama o cria grafo arquivo, confere status e tal, e a gente chama também conta ciclo simples. Imprime o resultado e libera o grafo. Indo aqui para conta ciclo simples, a gente primeiro acha o índice da estação de origem, retorna -1 se não achar, e a gente cria um vetor visitado, né? E chama a DFS auxiliar, que é essa função aqui. Na conta ciclos DFS, o vértice atual é marcado como visitado. Depois, a função percorre cada aresta dele, e se a próxima estação for origem, ele acha um ciclo, né? Então a gente incrementa a quantidade. E aí, se a próxima estação ainda não foi visitada, a gente só continua mesmo. E aqui, alguma hora, o vértice vai ser desmarcado, o vértice atual, né? E, e aqui, no final, aqui em conta simples, quando a DFS não encontra nada, e fica com zero mesmo, a gente retorna -1, e se não, ela retorna a quantidade de ciclos que ela encontrou, né?